E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao Semiose Podcast, podcast de design, de UX Design. Eu tô aqui com o meu amigo Luan Matheus. E aí, mano, beleza? Salve, salve, galera. Mais um Salve, David. aí. Mais um aqui pra conta dos episódios do Semiose. É. E já estamos mais um ano e pouco, né, David? Fazendo já? É. Desde 2021, né? Tá chegando. A gente nem até perdeu as contas, né? Faz 2 anos, eu acho que é em setembro. A gente tá deixando o Gustavo rico, hein? De tanto gravar episódio com ele. Ah, é verdade. A gente tá fazendo aqui nos estúdios do Voz e Conteúdo. Um abraço aí pro Gustavo, toda a equipe. Também pro Rafael, que tá ajudando aqui a gente na gravação desse dia. A gente pega Rafael um ou dia... Gabriel? É Gabriel. Gabriel? Gabriel, eu falei. Fiquei pensando assim, será que eu errei? Não, ele é... Pode chamar de Bolívia, família. Bolívia. O Rafa, vulgo Bolívia. Mas, então tinham vários Gabriéis aqui, uai. Que tem o Gabriel lá, o outro. Um abraço pro outro Gabriel também, que trabalhava aqui. Ah, o Gabrielzinho. O sorriso, olha lá. Os caras têm apelido e eles não lembram os nomes da galera. É Bolívia, sorriso. É mais fácil. É mais fácil. E você que tá vendo aí no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá vendo no Spotify, Deezer e outras plataformas, dá as estrelinhas, os coraçõezinhos, favorite. É um trampo do caramba fazer esse podcast aqui, vocês não têm noção. Então não custa nada você dar essa força, essa moral. Também pros convidados que vêm aqui, né, na disposição para trazer um conteúdo para você. E eles vêm de graça, a gente não paga não. Não fala isso não, pô. A gente não paga, vem na faixa, na barbada. No máximo vai ganhar uma canequinha agora, porque os antigos ainda não ganharam, então... A vida é essa, a comunidade é isso aí, não tem muito o que fazer não. E hoje... E compartilha também. Compartilha. Pega o link, compartilha. A galera compartilha notícia zoada, compartilha links da hora, assim, de entrevistas legais, que vai contribuir ainda mais para nossa comunidade de design e outras profissões também. A gente fala muito sobre tudo aqui, então eu acho que é legal. Você pega o link, coloca no LinkedIn lá, marca a galera, Instagram, joga nos grupos de WhatsApp, Telegram aí que você participa. Esse podcast também é interessante, pessoal de tecnologia, design gráfico, serve para todo mundo. Para todo mundo, cara. E quem que é convidada hoje? Que a gente já fez uma live com ela, né? É a Nath. Não, mas qual que é o nome dela, David? A Nathalie Lima. Isso, acertou. Ele deu uma travada assim. Ele ficou até vermelho. Então pronuncia o seu nome. Foi maior pressão, pô. É que quem já assistiu a live lá no canal do Semiose, eu falei errado. Aí eu fiquei meio sem graça. Aí eu tava vindo pra casa, eu falei... Não, vindo pra cá, eu falei... Vou falar Nathalie. É que é difícil, né? Não é Aqui difícil, em São não, Paulo, eu que sou não tonto. sei porquê. É com Y aqui, é Nathalie. Então, Olha, exatamente. então. O Y ali tem som de I acentuado. Mas nem todo mundo sabe disso. Mas isso é uma coisa muito comum aqui em São Paulo, né? As pessoas falarem Nathalie. Muito comum. Em outros lugares, não. Lá no Maranhão, né, que é de onde eu vim, Nathalie sempre. No Rio de Janeiro, sempre Nathalie, que foi onde eu morei uma grande parte agora, assim, da minha vida adulta, digamos. Acho que toda a minha vida adulta foi no Rio de Janeiro. E... Aqui é Nathalie, em todo lugar, qualquer lugar. Não tem uma pessoa, assim, quando acerta, eu até parabenizo. Olha, obrigada, você acertou meu nome. E você corrige, assim, ou você fica de boa? Eu fico de boa, a maior parte do tempo. Eu só corrijo quando é uma coisa, assim, de que eu vou ter que lidar muito com aquela pessoa. Do tipo, entrei num emprego novo. Aí vai ficar te chamando o tempo todo. Não vai me chamar de Nathalie, vai ser, não, é Nathalie que fala e tal. Lá no meu LinkedIn tem a pronúncia do meu nome. Como é que fala e tudo mais. Legal. Não é que eu ligue super, mas eu sempre falo pras pessoas, né? Tipo, no meu portfólio, quando você abre, a primeira frase que tem ali, oi, tudo bem, meu nome é Nathalie, mas pode me chamar de Nath. E é isso. A gente já estabelece que a partir de agora... Todo mundo pode me chamar de Nath, é mais fácil, democrático, mais curto, e aí vai. Mas o erro ainda que o seu nome ainda é mais tranquilo. Tem um cara que eu tô conversando que tá vendo da minha piscina lá, que ele me chama de Alan. E fica Alan, eu nem corrijo, beleza. E é isso, Só né? quero resolver meu problema lá, vambora. Alan? Mas por que Alan? Por causa de Luan. Aí eu acho que por causa da final da fonética, me chama de Alan. Né? Por causa do An, Cara, ele talvez não lembre, meu talvez não marcou namorado meu nome. Ele me manda áudio assim, não sei o que, Alan e tal, e eu converso com ele, beleza, Marco.
E eu acho que o nome dele é Marco, não é com S. E eu busco falar o nome dele certo. Correto, Marco. né? Porque Muito provavelmente ele deve ouvir pessoas falar Marcos. O tempo mas, inteiro, provavelmente. Pelo menos foi o que me passaram o nome dele. Se não tiver, Manda eu também... eu vou mandar esse episódio pra esse cara. Uma indireta, né, assim, pra ele. Fala, ó, assiste aí. Vai ser maneiro, hein? Não, eu ia falar uma outra coisa. Meu namorado, o nome dele é Athos. Athos. Isso, que é do Athos Portos e Aramis, sabe? Dos Três Mosqueteiros. É ele, o Athos. E todo mundo chama ele de Arthur. Não tem uma Arthur. pessoa que não chama ele de Arthur. Bate o olho, eu acho que é o mesmo caso do Luan e Porque vê Alan. Só vê o An e o L ali e já foi, entendeu? E isso se conecta muito com o meu trabalho também, que é essa questão da leitura dinâmica, né? Essa coisa de passar o olho e a gente às vezes só escaneia as coisas, né? Não lê. E o David também deve passar, não deve chamar você de Davi? Chamam de Davi. Direto. Eu perguntei quando eu vi, porque tem gente que é Davi com D mudo, né? Fala assim, Davi com D mudo. Por isso que nome é complexo, cara. Nome próprio, falou em nome próprio, cara. Esses dias minha filha me perguntou alguma coisa com relação ao nome próprio. Ela falou assim, pai, como é que escreve o nome de fulano, assim, de algum desenho que ela assiste? Aí eu falei, filha, não sei como é que escreve não, porque eu sei a pronúncia, mas escrever, às vezes tem a que gente... ver na certidão de nascimento dela. Não sei te falar não, hein, filha? Aí eu fiquei devendo essa pra minha filha, cara. E a gente tá já com esse papo aqui inserido, né? Com a Nathalie. Yay! Né? Porque ela é content designer, UX Writing. Yes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você faz. Porque eu acho que o pessoal sabe, assim, que sabe, que é relacionado a texto, né? Tipo, eu já dei spoiler aqui. Sim. Mas aí também tem o Ops, Design Ops. Também tem. Como que funciona isso? Tá. É o UX Writer Ops? É o UX Design Ops? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, é o UX Writing ou Content Designer. A verdade é que tanto faz. As duas expressões, as duas palavras, né? Expressões mesmo, né? Elas querem dizer a mesma coisa, na verdade. Só que cada empresa adota um jeito de falar e etc. Eu, particularmente, gosto muito dos dois e eu acho que eles podem ser utilizados dependendo do contexto que você está inserido. Eu acho que o content designer ou designer de conteúdo, ele é mais fácil das outras pessoas entenderem. Assim, entenderem um pouco, porque conteúdo é uma coisa super ampla. E eu tô falando especificamente aqui de texto, né? E o UX Writing, o writing já traz muito, né? O da escrita, né? E o UX, né? Escrita para a experiência do usuário. Essa seria a tradução literal da coisa. E o que a gente faz é isso, basicamente. Nós somos designers, isso é muito importante de pontuar. A gente passa por todo o processo de design como qualquer outro designer, mas no final das contas, o produto que a gente entrega, nossa entrega é diferente. Só isso que muda. E a nossa entrega vai ser o texto, vai ser a arquitetura da informação. A gente pode entregar documentação de textos alternativos dentro daquele fluxo, que é muito importante também. Então, a gente tem outros entregáveis. Eu acho que esse é o ponto, né? Que eu acho bem legal a gente firmar isso, porque o que acontece? Muitos dos UX Writers, Content Designers, eles têm uma bagagem anterior de jornalismo, geralmente, vem de letras, muito. Um pessoal que vem de uma bagagem de texto muito forte. Então, às vezes, eles são encarados como redatores dentro do time de design. E não é isso. Não é isso. Não tem que ser, pelo menos, né? Ou revisores, ou aquela pessoa que sabe a gramática. Não é isso, né? A gente está ali para construir experiências textuais. Então, a gente vai... como é que eu posso dizer? A gente vai... se aprofundar também naquele usuário, sabe? A gente também vai fazer entrevista, a gente também vai fazer pesquisa com dado secundário, a gente vai fazer tudo isso. Só que no final a gente vai entregar outra coisa. Então, Content Design UX Writer é a mesma coisa, somos designers, no final das contas eu acho que é isso, que a gente precisa deixar sempre muito marcado, porque às vezes a gente é um pouco... deixado de escanteio. Tipo, não, é a pessoa do texto lá. Exatamente. Ou colocado assim, as pessoas passam pelo processo inteiro e aí quando elas acabam, elas
olham, a última coisa que elas olham é o texto e aí elas mandam pra gente pra revisar. Não é assim, sabe? O texto ele pode ser construído concomitante ao processo de design do product design, por exemplo, que está desenhando aquilo. E hoje mudou muito até. Melhorou, né? Antigamente era pior. Eu mesmo já fiz muitos sites só tacando Lorem Y, que tava mexendo no Photoshop lá. Sim. E joga Lorem Y aqui, vamos ver o visual. O terror dos UX-writers é o chamado Lorem Y. Ou Mussum Y, lembra do Mussum Y? Tinha o Silvio Santos Y. Também, lá. Tinha, era muito bom. O do Mussum, pra mim, era o melhor. Era o melhor de todos. Mas nesse caso que você tá falando, era um texto que você coloca para prever a mancha gráfica, a mancha de texto ali do espaço. Mas também não é o correto fazer. Não, beleza, mas era a questão do layout, né? Que você publicava isso. Não publica. Mas eu já vi site com Lorem Y publicar. Mas aí eu já vi. Mas aí é falha. Acontece. Também já vi. Eu já vi, eu acho que um jornal. Acho que foi aquele cara. Extra. Qual que é do Rio de Janeiro? Extra. Eu acho que teve alguma coisa assim que tipo saiu um. Tem o Extra, tem o Meia Hora também, que é aquele das capas engraçadas. Não sei se vocês lembram. Então, eu acho que foi esse, do Meia Hora. O da capas engraçadas? Eu acho que foi esse, que eu vi alguma coisa na internet. Não sei se era fake também, né? Mas eu vi alguma hora e... Sim. E aí você me perguntou sobre Ops também, né? Isso. E aí, como é isso dentro de Ops, né? Ops, na verdade, né, é o time de operações de design, né? Então, que vai... que tá ali para ajudar aquele time a funcionar como uma máquina. Eu sei que isso é péssimo porque a gente é humano, mas é basicamente uma esteira com o menor desperdício possível de recurso, de tempo, de tudo. Na verdade, é um time que está ali para otimizar o trabalho das outras equipes, né? Então, é um time que vai construir ferramentas, materiais, processos de design. É um time que vai cuidar, olhar para os designers e identificar os gaps, né? Os buracos da experiência do time. Aí agora eu tô falando do time, não da experiência do usuário. Então, vai ver, por exemplo, se... o designer, ele fica... O projeto fica pronto... num dia. E aí, cara, isso só tá indo pra esteira de tecnologia um tempão depois. Será que a gente não poderia ter feito alguma coisa diferente aqui para as coisas fluírem melhor, sabe? Então, a gente faz um pouco esse trabalho de observar muito e de dar suporte também, porque o time de Ops geralmente é um time formado por pessoas especialistas naqueles assuntos. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa e aí você não sabe muito bem qual metodologia de pesquisa você vai escolher. Se seu time de Ops tiver uma pessoa de pesquisa, ela vai te ajudar com isso. Vai te ajudar a montar todo esse arcabouço de coisas para você ir sozinho na frente, entendeu? É pavimentar a rua ali, né? Para as pessoas poderem andar dar de boa, suporte, né? E hoje em dia já tem essas vertentes, né? Tipo, começou com Só Design Ops. É isso. E agora tem Research Ops, Content Ops. E assim você vai criando, porque... E essa necessidade, pelo menos o que eu enxergo, né? Você me corrige aí, que você tá mais focada nisso aí. Imagina. É com base no crescimento de time, né? Tipo, um time menor, só o Design Ops, com pessoas de cada especialidade, igual você falou, resolve. Times maiores já tem que ter mais pessoas olhando para aquilo, então você vai separando, tendo uma hierarquia ali, para que isso consiga fluir de forma mais saudável, né? Sim. Aí você vai ter times de Content Ops, times de Research Ops, então mais pessoas dentro, né? Eu acho assim que, pelo menos eu ainda não vi aqui no Brasil, mas também pode ser que exista e eu não sei. Ainda não vi times que tenham um time muito grande de Ops, sabe? Eu já vi time de designers gigantes, enormes, com, sei lá, juro, mais de 100 pessoas, mais de 100 e poucas pessoas nos times de design, né? Tipo, a equipe, a área de design, muito grande. Mas o time de Ops mesmo, eu nunca vi um time de Ops grande. Mas eu acho que, com o tempo, vai ter que ter, sabe? Para dar esse suporte, essa estrutura.
Porque o que acontece muito é que o time de Ops, ele acaba tendo uma visão muito estratégica. Porque como ele ajuda todos os times, funciona como uma espécie de cola de tudo, de liga. Porque eu sei o que tá rolando em cada time, mesmo que seja de forma superficial. E aí eu consigo, por exemplo, entender se... Por exemplo, digamos que vocês estivessem em times diferentes. E aí o David estivesse aqui e aí ele estivesse num time fazendo uma pesquisa. E aí você me aciona. E aí eu pego e falo pra você, David, você sabia que o Luan tá fazendo a mesma pesquisa que você? Tipo, isso acontece muito dentro das empresas. As pessoas não se conversarem. Então, o time de Ops, ele também serve exatamente, como eu falei, evitar desperdícios. Isso é uma forma de evitar desperdício. É falar. E também de não como é que eu posso dizer? Super... O usuário, tipo, a gente fala muitas vezes com o usuário. Então, o usuário fica estressado se você ficar toda hora falando e indo lá fazer pesquisa o tempo inteiro. Sim. Então, é uma forma de você otimizar o seu tempo e não estressar esse usuário, né? Porque você quer ele do seu lado para fazer pesquisa quando for maneiro. Vocês lembram daquele ajudante do Windows que tinha? Sim, o clipezinho? É. Não, esse é do Word. Não, mas Mas tinha um cachorrinho, tinha um robôzinho também que você ia... Então, eu acho que o Design Ops é isso, tipo... é um pouquinho disso do trabalho. Ops é de operacional mesmo. Isso, de operações, né? De operações. Não, só pra contextualizar aí, pessoal, porque acho que tem uma galera que não sabe, não tem noção nenhuma. Pensar no processo, né? Isso. Tipo, você pensa em todo o processo, né? Que toda a operação que acontece com o time. Sim. Então, quais são as operações? Exato. Né? Que acontece? As operações é isso, tem que essa etapa. O que eu posso fazer, igual ela falou, para deixar ferramentas para minimizar o trabalho dessa pessoa, para ela ter menos atrito quando ela for fazer, tudo. É ter esse papel ali, de a pessoa que vai ficar responsável ou um time que vai ficar responsável quando tem muitas pessoas. Né? Exato. E geralmente o que acontece é que os times, eles não têm tempo de olhar para esse tipo de coisa. Tipo, eles estão ali no dia a dia, tá entrando, o time de produto tá mandando tarefa, tá mandando coisa. Então, você ter um time para olhar para isso é muito bacana. Não é toda empresa que tem, mas assim, recomendo. Acho que aumenta muito a qualidade da entrega. Eu acho que esse é o grande... Para mim, mais do que tempo, mais do que várias coisas de desperdício, a qualidade aumenta muito da entrega, porque você tem mais consistência, padronização mesmo entre os times. A gente funciona meio como um nivelador, o time de Ops. Eu vejo muito isso também. Mas aí... Eu ia perguntar, como que você caiu nisso? Você falou que você veio do Maranhão, foi pro Rio. Como é que você caiu nisso do design de... Essa história é longa, mas fala. Antes dela falar da história dela, até ela tatuou aqui de cacto. De cacto, né? Dá pra ver que é nordestina. Raiz. Antes de você cair... também é nordestino, né, mano? Eu sou filho de nordestino. Nordestino ou Juliette? Tô brincando. Tô brincando. Eu tenho essa tatuagem desde antes. E quando a Juliette ganhou o BBB, todo mundo... esse cacto é por causa da Juliette. Nossa, eu falei, duro. Não, nossa, mano, gente, você acha que a Juliette é dona dos cactos? Se tiver algum cacto assistindo, desculpa, gente. Não me persigam. Os fãs da Juliette são meio... Eu gosto dela, tá? Torcer pra ela. Não, antes de você entrar nessa parte aí de sua história, eu só ia perguntar... Então, o Design Ops, ele tá muito relacionado também, que nem o Luan falou, com a escala. Tem como aplicar isso numa empresa ou num time menor? Tipo, um time pequeno precisa ter esses processos, assim? Ou alguém só, uma pessoa pensa e não necessariamente vai ter esse termo, assim, sou o Design Ops dali, enfim. Eu acho que, assim, dentro de um time pequeno, eu não sei se teria tanta necessidade, assim, por exemplo, um time só. Porque aquele time pode montar a própria, né, o próprio fluxo de trabalho dele. Mas a partir do momento em que eu começo a ter mais de uma squad, mais de um time, então até 2 times eu acho que já pode ter, sim, um time de Ops ali. Pode ser um time bem pequenininho mesmo, pode ser só uma pessoa, como você falou, principalmente olhando para a parte do fluxo de trabalho. Porque eu acho que esse é o grande lance que, se a gente fizer lá no começo, a gente ganha muito
depois. Porque quando a gente entra num processo que já está super estruturado de uma forma ruim, digamos assim, não é ruim, né? Mas é com o que deu. Foi fazendo os puxadinhos e tal. Sim. É mais difícil de consertar. Mas conserta, claro, né? O mais difícil de consertar um processo é você convencer as pessoas de que aquele processo é necessário, né? É você, porque as pessoas já estão acostumadas a fazer de outro jeito. Então, a gente tem também que mostrar, né? Por que isso é bom. E também estar aberto a ouvir o outro falar, não, do meu jeito funciona. Então, eu vou falar, beleza, então eu vou observar o seu jeito agora. E aí, a gente pode incorporar isso ao processo que a gente está criando. Mas a gente precisa documentar e formalizar isso, para que outros times, quando entrarem, sigam esse mesmo processo que você. E aí, a gente vai começando a nivelar as coisas, entende? Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que para um time muito pequeno não precisa ainda, mas não ter um time de Ops não significa que você não precise olhar para Ops, para operações. Então, você sempre precisa olhar, mesmo que você não tenha um time, sabe? Sim, total, entendi. E todo o tempo você tem que olhar. Vou dar um exemplo lá Atualmente, estou lá na Boa Vista e a gente tinha até o ano passado, 2022, 2 pessoas olhando para isso. Nesse ano, por conta de mudanças que teve e tal, não tem mais, alguém fixo olhando para isso. Mas tá meio que todo mundo olhando para isso, assim, sabe? Por conta de... Teve corte e tal, então enxugou o time. Sim. Aí, não dá para dedicar uma pessoa só para isso. Uhum. Mas todo mundo meio que fica responsável... E aí, uma outra pessoa acaba pondo um pouco mais à mão. Então, dedica, 80% é para resolver as coisas de tempo todo de produto e tal. E 20% para se dedicar ali em organizar essas coisas. Sim. Fazer as documentações, sim, organizar. Porque se você não tem isso organizado, cara, depois para você achar informação é horrível. A gente usa lá o Confluence, por exemplo. Você vai procurar informação que não está documentado lá. E aí tá onde? Tá num PPT que você não sabe onde tá, que só fica com fulano, ciclano. Não era pra estar, né? Aquele... Então, era pra estar lá documentado. Então, aí você começa a olhar para essas coisas e, cara, isso demora, cara. Dá trampo, você tem que ir lá. Você não vai também só pegar e copiar o texto e jogar de qualquer jeito. Você vai formatar. Sim. Você vai pensar também na experiência que a pessoa vai ter quando for ler essa informação. Então... Parece que é besteira, mas quem tá no dia a dia ali e precisa das informações e não acha, cara, vê que aquilo é importante e que precisa de ter pessoas que vão olhar para isso, assim, ainda que seja pequeno, igual você falou, igual o exemplo que ela trouxe. Cara, talvez você não vai montar um time só para isso, porque tua empresa, sei lá, tem 5 designers, você vai olhar, pegar um e ainda olhar só para isso o dia inteiro. Às vezes não vai nem ter trampo o dia inteiro. Mas ter alguém ali que seja o guardião ou a guardiã, a pessoa responsável que vai olhar para que vai olhar para aquilo, seria importante. Uma coisa legal também é que eu acho, até em times um pouco maiores, que não tem ops, é fazer guildas, né? Times de pessoas que têm interesse naquele assunto. Vocês gostam de ops? Então, vocês vão se reunir aí uma vez por semana para discutir o que vocês podem fazer em paralelo por ops. E isso em vários assuntos. Você pode fazer guilda de ops, você pode fazer guilda de acessibilidade, você pode fazer guilda de design system. Cara, tem que alimentar o design... Isso aí, vocês sabem como é. O design system nunca está pronto, o design system sempre está desatualizado e a vida segue desse jeito. Então, eu acho bem legal, assim, as pessoas fazerem esses grupos e times para discutirem. Acho que você também não precisa esperar pela sua liderança para fazer. Você pode sugerir, olha, estou sentindo falta disso, e se a gente trouxer um pouco mais dessa discussão para cá, eu gosto desse assunto, isso que eu você falou trago, é ótimo, não precisa esperar a liderança. Porque às vezes, antigamente eu também tinha essa visão de esperar que os líderes... puxassem. Aí depois comecei a assumir o papel de liderança. Falei, cara, não tem que esperar, né? A gente tem que, né, validar, tipo assim, tá legal, mas ideia. Você pode trazer. E eu vejo que muito eu avancei na minha carreira por isso, né? No começo eu esperava mais dos outros, né? Da liderança. Depois eu vi, não, eu tenho que correr atrás. Eu comecei a dar pitaco, né? Nas coisas, assim, nossa, se a gente fizesse assim, se tivesse assado, né? Você começa a trazer ideia e querer avançar com as coisas onde você nem precisa. Mas também né? É importante a liderança dar essa abertura. Liberdade, né? Sim, com certeza. Mas isso a gente saca, né? Teve empresa que eu atuei que aí por conta disso, eu ficar dando muito pitaco, aí teve uma pessoa que falou assim da empresa, o Luan fica dando muita opinião em tudo. Eu ouvi isso, Nossa, isso é muito chato, falei, cara. Você faz um negócio, a pessoa simplesmente anda, fala, nem presta atenção, nem olha. Não dá valor, sabe?
Isso é uma coisa que acontece, na verdade, em todos os lugares, né? Que é a questão do... quem se destaca sempre vai ter o ônus e o bônus do destaque, né? É igual eu ouvi uma frase, acho que foi do Thiago Nigro, que ele falou assim, só toma carrinho quem tá com a bola, irmão. É isso, exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. E da sua história aí, que eu interrompi o Luan. Tudo Fala, bem. Você veio do Maranhão? Isso. Eu quero saber como é que ela caiu nisso, beleza? Vamos lá. Tá explicando sobre... Mano, como é que Gente, você vai parar nisso, assim, tipo, do nada? Não, eu quero escrever e trabalhar com design. A vida é uma junção de aleatoriedades e coisas assim. É verdade. Se eu tivesse traçado esse caminho, eu não teria conseguido. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu... sou do Maranhão, como eu falei pra vocês. Eu fiquei no Maranhão até os 19 anos. Eu vou contar a história pré eu saí do Maranhão, porque eu acho que é uma história boa. Que foi o seguinte, saí da faculdade... saí da faculdade não, saí do ensino médio e fui fazer faculdade de arquitetura. E aí eu fiz 1 ano e meio de arquitetura. Durante esse primeiro ano, né? Você tem, né? Quem aí já fez arquitetura e faz arquitetura vai saber que você tem muitas disciplinas teóricas. Você tem história da arte, você tem vários tipos de história, não sei o quê, fundamentos de não sei o quê. É tudo muito teórico. Então, esse primeiro ano foi super teórico. Quando cheguei no outro semestre, no terceiro semestre, começou a vir as coisas muito práticas, né? De mexer realmente com... fazer planta. E assim, no começo da faculdade, você não faz nada no computador. Já tinha na minha época, tá? Mas a gente não fazia. Tinha que ser tudo na mão, com grafite 0.1, 0.3, para cada tipo. Aqueles tubos grandes, você carregar sua carreguei tese. bastante aquele tubo ali. E eu... Fazendo a faculdade, eu comecei a perceber que eu não me via fazendo aquilo. Eu falei, cara, tô no lugar errado. E foi bem difícil. E aí eu tive que chegar pros meus pais, que na época pagavam minha faculdade, né? Então, e falar, então, eu vou desistir da faculdade. Essa faculdade aí, meio cara que vocês estão pagando pra mim, sabe? Vou desistir. E aí eu... desisti, né? Saí da faculdade e tal. Mas foi de boa, seus pais? Não foi tão de boa, não. Porque eu já saí com a ideia do que eu queria fazer, que era jornalismo. E aí, a minha mãe e meu pai ficaram, tipo assim... Vai morrer de fome, né? aquele velho pensamento sobre o jornalismo. E aí, a minha mãe e o meu pai, né, também, falaram... Fica à vontade pra fazer faculdade se você quiser, mas a gente não vai pagar faculdade nenhuma pra você. Ou você vai esperar ano que vem fazer o vestibular e tentar passar numa faculdade pública, ou você vai dar o seu jeito de pagar a sua faculdade. E eu, ansiosa... né? Foi ótimo, é por isso que eu tô contando isso. Porque eu acho que foi excelente meus pais terem feito isso, sinceramente. Foi pra eu dar valor, né, pras coisas. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, não vou conseguir esperar até ano que vem, mas eu preciso de dinheiro. E aí, eu comecei a mandar um monte de matéria que eu fazia, coisas escritas, textos meus, para um monte de veículo de comunicação lá de São Luís. Falando, olha, tudo bem, eu queria um estágio e tal, esses aqui são os meus textos e tal. Pra tudo quanto é veículo, todos os jornais, todas as revistas, tudo que você imaginar, eu mandei. Assim, mandei pro contato @ alguma coisa, sabe? Não tinha, tô precisando de uma estagiária. Não, eu fui lá e me meti. E acho que muito da minha vida tem a ver com isso, com ser um pouco metida. Acho que num bom sentido, no sentido de caçar as oportunidades também. E eu recebi um retorno de uma revista de moda lá de São Luís, que falou, a gente tá precisando de uma estagiária e tal. Quer vir aqui conversar? Conversei, cheguei lá com a minha lábia, consegui o trabalho. E aquele trabalho pagava a minha faculdade. Então, eu fiquei, 6 meses lá. Eu ganhava exatamente a grana para pagar a minha faculdade e pagar meu transporte. E só. E aí, eu fiz 6 meses de faculdade lá. E no final do ano, os meus pais me chamaram para uma conversa. Falando... a gente percebeu, né? Minha mãe, na verdade, me chamou... que você se esforçou muito. A gente tá muito orgulhoso de você. Você trabalhou, você ganhou seu dinheiro, você tá pagando sua faculdade. Então, a gente queria te dar um presente. E temos 2 opções. Você quer um carro ou você quer ir morar em São Paulo? E eu falei, eu quero morar em São Paulo. E aí, foi assim que eu fui pra São Paulo.
Aí morei em 2012 em São Paulo, fazendo jornalismo. Não, aí você transferiu... Transferi a faculdade pra cá. E aí... Mas esses pais são generosos, hein? Você quer um carro, amor? Pois é, né? Abastada. E ainda bem que você escolheu também uma parada legal, né? Porque tem muita gente, talvez, quero carro, quero curtir a vida e faculdade sim. se lasca, né? E é isso, né? Eu não posso negar que eu tive muitos privilégios na vida, sabe? A minha mãe é de uma família super humilde, super pobre. Meu pai já tem uma condição de vida um pouco melhor. E a minha mãe, quando começou a namorar meu pai, ela conseguiu ascender. Ela conseguiu estudar, fazer faculdade e tudo mais. E isso deu pra eles, né? Tipo, toda uma outra situação de vida. Pra filha, exato. Né? Então, eu só estudei em escolas muito boas. Então, eu tive uma vida privilegiada pra caramba. E pude ter essa oportunidade de vir pra São Paulo estudar. Mas... foi um ano péssimo pra mim, 2012. Péssimo. Eu saí de um lugar que eu não sabia cozinhar um miojo e vim pra São Paulo. Cara, eu atrasei conta. Eu fiz muita besteira, muita besteira. Imagina assim, várias besteiras que um adolescente... pra mim, eu ainda era uma adolescente, de 19 anos. 19 anos. 19, mas... Pô, eu tinha acabado você vem no Nordeste, vem pra São Paulo. Exato, aqui São Paulo te engole, irmão. Pra morar sozinha. São Paulo pra te morar engole. sozinha. E aí, eu... vim pra cá, eu fazia teatro na época também, eu fiz teatro lá em São Luís e decidi vir fazer o profissionalizante aqui. Então, esse ano foi um ano que eu não estagiei, fiquei só no jornalismo e no teatro, fazendo ao mesmo tempo. E aí, fiz e tal, foi bem bacana, mas eu tive muitos problemas aqui em São Paulo de relacionamento, entrei num relacionamento furada com um cara e tal. E aí, minha mãe já tava vagamente... arrependida da decisão. E ela falou, olha, eu tenho 2 opções pra você. Ou você vai voltar pra cá, pra casa, ou você vai pro Rio de Janeiro, que lá tem sua tia, e eu confio mais de você estar num lugar que tem família. E aí eu fui pro Rio. E fiquei no Rio. Ao longo da história aí, você sempre tava falando 2 decisões. Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Ou preto ou branco. Sua mãe e seu pai é assim, né? Mas se for ver, cara, ou você faz isso ou faz aquilo, irmão. Não, e coloca a responsabilidade na sua mão. Isso. Mas o bom pelo menos dá opção, né? Tem gente que fala, mano, vai voltar agora, tipo... Exato. Que bom que pelo menos eles te deram a liberdade de você escolher. Por mais que tenha 2 opções, mas tem 2 opções. Super. Tem pais que, mano, é isso e acabou, cara. Eu sou seu pai e não tem boca. E aí foi isso. Aí eu fui pro Rio. No Rio, eu decidi sair do teatro e me colocar totalmente dentro do jornalismo. Aí comecei a fazer estágios. E aí sempre trabalhando com texto. E que louco, né? Porque o Rio teve talvez mais possibilidade de trabalhar com teatro do que às vezes com a própria... Porque no Rio não é foi onde, uma escolha que eu tive que fazer. Eu ia fazer uma transferência para uma escola de teatro de lá. Mas eu tava muito incomodada com o fato de que quando eu fazia o teatro profissionalizante e a faculdade de jornalismo, eu não tinha tempo para me dedicar no contratempo a outra coisa, entendeu? Do tipo, se eu fazia jornalismo e teatro, eu não tinha tempo de estagiar no jornalismo, também não tinha tempo de fazer, sei lá, algum tipo de dedicação maior ao teatro, enfim. Então, eu falei, cara, eu também preciso tomar uma decisão aqui. E eu escolhi pelo jornalismo, na época, né? E aí, eu consegui também estágio, comecei a trabalhar, escrevendo. E aí, eu fui para uma área completamente diferente, que foi, eu entrei do nada no entretenimento. Que aí eu comecei a escrever numa agência de notícias, eu trabalhava numa agência de notícias, de entretenimento. Legal. Então, eu fazia entrevistas com atores, diretores, que estavam com alguma coisa no ar na televisão e alguns projetos no teatro e etc. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho, escrever as matérias, e eram publicadas em jornais aí do Brasil todo, porque era uma agência de notícias. E depois, eu continuei, e aí eu entrei na TV Globo. E aí eu fiz o estagiário da TV Globo, na assessoria de imprensa. Continuei, fiquei lá um tempo. Depois eu saí da assessoria de imprensa, de lá e fui para assessoria pessoal. Não gostei da assessoria pessoal. Assessoria pessoal é de um artista? Isso, exatamente. É porque assim, quando eu trabalhava na TV Globo, eu fazia assessoria de programas
e de novelas, né? Basicamente, né? E a gente trabalhava com muita coisa bacana, do tipo... essa cenografia foi feita por fulano de tal, pensando em tal coisa. E a gente vendia... Você ia pesquisar isso, fazer um texto falando sobre isso. Isso, e a gente acompanhava gravações, a gente fazia várias coisas legais. Quando eu fui para assessoria pessoal... as coisas que eu fazia eram mais relacionadas à vida pessoal daquela pessoa. Sim. Então, eu me sentia... Não que isso tenha algum demérito nem nada, mas pra mim não servia naquele momento. Eu me sentia meio assistente da pessoa. E aí, eu tinha que, sei lá, passar numa loja tal pra pegar um vestido, pra levar pra uma sessão de foto e tal. E aí, eu falei, cara, eu acho que eu não fiz jornalismo pra isso. E aí, era isso. E aí, eu decidi sair. E aí, foi quando eu fui pra social media. E aí, migrei pro digital. Comecei a trabalhar com mídias sociais. Que era isso aí? Isso em 2016. 2016, você começou a trabalhar com a parte de redes sociais. Mas eu fiquei curioso. Pode falar o artista ou não tem problema? Os artistas... Não, então eu trabalhei numa... Foi a pessoal. Então, o pessoal, eu trabalhava numa assessoria de imprensa... que cuidava de vários artistas. Entendi. E aí, os artistas eram, né? Na época, tinha a Tata Werneck, tinha a Bruna Marquezine, eles cuidavam da Anitta também, do Thiaguinho. E você ajudava a fazer os textos, tudo pra essa galera aí. Eu ajudava... principalmente, o que a gente fazia, basicamente? A gente fechava muita coisa, né? Pra essa galera, do tipo... sei lá, revista divulgar uma Caras. Música, aí revista você... Também, vai lançar uma música. Criava o texto pra mandar pros portais. E aí a gente dava, por exemplo, com exclusividade pra um colunista. Mônica Bergamo. E a gente ligava pra coluna. Mônica, tudo bem? Então, tem uma foto aqui, uma exclusiva. Olha, pra você, hein? Você quer? Vai dar? Olha, se você tem que dar até amanhã, porque eu não consigo segurar mais tempo do que isso. Então, era muita politicagem. Tipo, era jogo de cintura o tempo inteiro, de lidar com a galera. E a galera quer porque traz mídia pra eles, eles... Com certeza. Vambora. Só que assim, né? A gente tem artistas que são muito... Você vende muito fácil, porque são artistas que já são consagrados, né? Anitta, por exemplo, né? Tipo, ela vende fácil, qualquer coisa. Você chega lá pro Anselmo Góes... Pode fazer uma nota aí, A gente tinha um negócio que a gente chamava de bonitona do Anselmo Góes. Que é assim, o Anselmo Góes, uma vez por semana, postava uma foto bonitona, assim, de alguma artista, alguma atriz e tal. E aí, era fácil pra fechar a Anitta, a bonitona do Anselmo Góes. Agora, pra fechar uma artista... que acabou de começar. Então, a gente fazia barganhas desse tipo. Do tipo, eu vou te dar fulano, mas tu me dá uma notinha sobre fulano também. Entendeu? Pra poder levar o nome de outra pessoa. Exato, levar o nome de outra pessoa. Assim que é a politicagem. E, cara, isso tem em todo lugar. Você parar pra pensar, né? No futebol tem muito isso. É isso. E aí eu fui pro... Pra redes sociais e tal. E aí, eu caí de paraquedas no design, assim. Em 2019... eu fui trabalhar numa empresa que... essa empresa, ela estava precisando de social media, mas eles estavam fazendo um produto digital. E não tinha ninguém para escrever para esse produto. E aí, eu falei assim, posso escrever? Posso fazer os textos e tal? Tipo... E eles, na verdade, eu perguntei, posso? Mas eles já esperavam que eu fizesse mesmo. Então, eu entrei e comecei a escrever dentro do produto sem saber o que era o UX Writing. Só que aí, eu comecei a trabalhar com outros designers que estavam lá. E aí, eles me falaram, Nath, isso que você tá falando tem nome. Isso que você tá fazendo tem nome. É UX Writing. E eu falei... beleza. E aí, eu comecei a estudar. E aí, foi assim. Tipo, 2019, eu estudei bastante, fiz coisas. Em 2020, tirei um tempo só para estudar, no começo do ano. Que eu pedi demissão para estudar, para me especializar ainda mais. E aí, no meio de 2020, eu criei uma calculadora de leitorabilidade que fez muito sucesso. E aí, isso acabou alavancando um pouco o meu nome... e me dando a oportunidade de trabalhar em outros lugares. E aí, eu trabalhei em alguns lugares e fui crescendo dentro da minha carreira. E como que é essa calculadora? E tá disponível? Tá super disponível. Ela tá aí online. Se você pesquisar no Google calculadora de leitorabilidade, você vai encontrar já o primeiro link, você vai encontrar ela. Essa calculadora foi o seguinte...
Quando eu estava estudando UX Writing, me incomodava muito o fato da gente não ter muitas métricas para conteúdo. Do tipo, como é que a gente mede se isso tá bom ou ruim? Tudo ficava muito no achismo. Eu gostei ou não gostei, né? E eu falava, cara, não, a gente precisa ter algum tipo de métrica. Não é possível. E aí, tem uma ferramenta gringa chamada Hemingway. Não sei se vocês conhecem. Não, que é uma ferramenta que ela faz revisões de texto e tudo mais. Ela até faz sugestões, ela é bem sofisticada. Legal. E uma das coisas que ela mede é o índice de leiturabilidade de um texto. O que é a leiturabilidade? A leiturabilidade, ela é o quão fácil ou difícil aquele texto é de ler em relação à forma dele, não ao conteúdo. O que quer dizer a forma? Quer dizer ao número de linhas, a forma das palavras, quantas sílabas as palavras têm. Então, é uma coisa bem matemática. Tudo isso aí pode deixar quanto mais sílaba, mais complexo, tudo isso. Quanto menos parágrafo, mais parágrafo, pontuação, não ter... Tem várias coisas que interferem na leiturabilidade. Esse de parágrafo é legal pra parte de SEO, que eu já estudei, já fiz bastante coisa relacionada a isso. Aquele plugin lá, qual que é o nome? Você joga no WordPress? Plugin do WordPress Yoshi. É alguma coisa assim. Que inclusive tem gente que pensa que SEO é aquilo, né? Você jogar, aí tem que validar. Tem que deixar tudo certinho, verdinho. Não é. Cara, eu acho SEO um trampo. É um trampo ferrado, cara. É que os plugins, essas ferramentas ajudam. Ajudam, que eles te dão, eles falam assim, esse parágrafo tá muito grande, aí você quebra ele, né? Tipo... Exato. E aí a leiturabilidade, ela... Existem vários índices de leiturabilidade, né? Só que qual o problema? A maior parte desses índices, que são super antigos, assim, gente, década de 60, coisa antiga mesmo, eles foram feitos para a língua inglesa, enfim, não foram feitos para o português. Então, eu fiquei procurando muito, porque eu queria muito ter alguma coisa parecida com o Hemingway, pra gente medir pelo menos a leiturabilidade, né? E a leiturabilidade, ela te dá uma escala. Tipo, do primeiro ano isso aqui é adequado para alunos do 4º ano, 5º ano, 6º ano, 8º ano, entendeu? Tipo, ele pega pelo índice, pelo índice não. Pela escolaridade, pronto. Era essa palavra que eu queria achar. Então, o que você faz? O índice de leiturabilidade, como eu falei, ele não tinha tradução para o inglês, ou para o português, só tinha em inglês. E aí, eu fiquei procurando se tinha algum índice de leiturabilidade brasileiro, e eu não achava de jeito nenhum. Até que um dia, numa das minhas pesquisas, eu esbarrei com um artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de letras, e o curso de letras apresentando índices de leiturabilidade. E aí tinham lá, índice flash brasileiro. E aí E aí eu fui olhar lá, tinha uma fórmula matemática bem grandona, aí tinha um texto lá falando sobre o índice, que ele tinha sido adaptado para o português em 1997 por um time de pesquisadores e tal, que tinham adaptado. Esse foi o único índice de leiturabilidade que eu encontrei. Se alguém tiver algum outro índice de leiturabilidade brasileiro, manda aí, joga nos comentários, mas esse é o único que eu realmente já encontrei. E aí eu vi que aquilo era uma fórmula matemática. Eu falei, cara, se a gente jogar isso aqui no Excel, rola. Então eu montei uma calculadora dentro do Excel. Ela é totalmente feita no Excel. Eu explico para a pessoa como ela mede sílaba e tal. Ela vai ter que imputar esses dados em um lugar específico lá. Ela é bem fácil de mexer. E aí vai dar o resultado, o índice de leiturabilidade daquele texto. É isso, foi uma coisa super simples e que deu muito certo. Até hoje eu recebo mensagem de gente querendo conversar sobre essa calculadora, querendo falar um pouco mais sobre. Tem limite de caracteres lá? Podem ser em texto grande? Não, pode ser em texto grande, porque na realidade você não insere o texto na calculadora. Infelizmente, também eu deixo aí para quem quiser, né? Se alguém quiser fazer uma calculadora 2.0 em que você jogue o texto. Os desenvolvedores não aí, fazer uma junção aí junto com o chat GPT. Mas não é. Do jeito que você falou, eu pensei que tinha um dev envolvido aí. Não tem, é tudo feito no Excel. O que eu faço é o seguinte, eu dou para a pessoa ali nas instruções 2 ferramentas em que ela vai jogar o texto dela e vai dar para ela o número de frases, o número de sílabas, tudo que ela tem que preencher na calculadora. Aí ela vai, coloca o texto lá, vai ter o resultado lá, ela vai botar os números e aí pronto. E a calculadora vai dizer para ela.
é uma coisa um pouco manual, sabe? Mas era o que eu podia Era uma fazer com os solução recursos na que eu hora, tinha, né? É. E deu certo, é isso. Mas o lance Melhor da vida feito é do que essa. perfeito, gente. Sim, É E isso. o lance da vida é isso, né? Que você foi esperar, eu vou achar um dev que vai vir pra mim, pra fazer. Cara, você nunca ia fazer. Até hoje eu não consegui então, ainda. imagina. Então imagina, né? O Exatamente. lance é jogar as coisas pra frente, Com né? certeza. Esse é um portfólio da hora, né? Pra algum dev quiser fazer aí, ó. Esse é um portfólio da hora. Ah, é. Eu já tentei, né? A gente tem... eu tenho até um colega também que já conversou comigo. A maior dificuldade é em relação ao contador de sílabas. Esse é o pior. De não encontrar uma forma de fazer... Porque para você fazer a separação de sílaba, você tem que ter dentro desse sistema... Desculpa, Dev, se eu estou falando alguma merda. Mas você tem que ter, tipo, tudo isso registrado de como é a separação silábica do português brasileiro. Isso precisa estar muito, muito bem assentado, né? E aí, eles nunca conseguiram, tipo, as pessoas com quem eu falei... Falam, número de frases é tranquilo, número de linhas é tranquilo. Quando entra na parte da sílaba é que dá ruim. Então, eu ainda não encontrei ninguém que conseguisse fazer essa contagem. Tem o site que eu indico, né? Eu já tentei, inclusive, entrar em contato com eles, do tipo, será que rola uma API Uma aí? parceria, Uma isso. Porque você parceria. pega a API e mas acabou, ninguém né? nunca me respondeu. Então, Mas isso. se esse site tem, então existe. Exato, exatamente. É isso Se que eu esse falo. site tem, existe. Aí, Exatamente. Qual que é o site? Ih, não sei, mas você pode entrar aí. Quer entrar na calculadora aí? Entra aí. Basta botar no Google calculadora de leiturabilidade, que você vai ver uma... Como é que chama? Um artigo sobre. E aí o link da calculadora tá lá. Pô, mas é muito legal isso, cara. Sim. E uma coisa que você falou, né, da calculadora da leiturabilidade, que é parecido até com o que o Luan relata, até mesmo comigo mesmo. Você fez uma coisa sua, um projeto pessoal, uma Isso. coisa que era para ajudar também a galera, e a partir disso ajudou você. Sim. Pra caramba, gente. Eu nem Seu imaginava. nome. Saiu matéria no Hypeness, do Isso, nada. é o segundo link aqui. Foi, você viu? Então, eu fiquei assim, Foi só um negócio que eu fiz pra comunidade, tipo... Mas eu acho que é isso, né? A gente vai colhendo o que a gente planta. Com e se a gente certeza. plantar coisas boas e que podem ajudar outras pessoas, a gente vai colher coisas boas também. Infelizmente, Acredito muito até nisso. fazendo coisas boas, às vezes vem umas cacetadas da vida que a gente leva. Super, Imagina plantar né? coisas ruins. O tanto que não vai vir de coisa ruim, né, mano? Exatamente. Eu vou deixar o link depois pra galera conferir aí Tá bom. na descrição essa Tem calculadora. todo um tutorialzinho ali, ó. Tem, no arquivo viu? e tal. Bem legal, bem bacana, É cara. isso. O Excel é fantástico, né, cara? Eu Você faz amo. tudo. Já vi Eu até sou jogo no apaixonada. Excel, cara. O pessoal já Tem fez joguinho. Street Fighter já. Street Fighter? Não, o jogo não, mas já desenharam o Ryu, por exemplo. Não, já vi joguinho assim de sapinho, de coisinha assim de. Sim, eu dentro sou do- apaixonada pelo Excel. Excel. Não manjo tanto das fórmulas, assim. Também não. Mas eu manjo de deixar o Excel bonito. Eu adoro Designer, fazer né? isso. Designer tá no sangue, Eu né? amo fazer isso, gente. E uma coisa que você falou no começo, que você ressaltou bastante, né? Eu fiquei nessa questão. Agora o Luan trouxe de novo design. Tem um certo preconceito, assim, o pessoal fala que vocês não são designers, o pessoal de UX... Eu acho que não é sobre falar, né? Tipo, assim, não mas se- tem. Não entende como designer. Isso, Os isso. próprios designers. Sim. Tem. Eu acho que cada vez menos, mas sim, existe essa coisa de que a gente cuida só do texto, né? Só que o texto, ele faz parte da interface. Ele se comunica com a interface. Então, não tem como, tipo, ser só texto. Não é só texto. O texto é super importante. a comunicação Eu visual é até texto. falo pra pessoa assim, tipo, cara, o texto, ele é tão importante pra uma experiência que eu consigo entregar uma experiência completa só com texto. Mas eu não consigo entregar uma experiência só com tela sem texto. Eu consigo fazer uma experiência pra ti. Vai ser feia, mas só com texto. Se eu quiser, tipo... eu posso falar, sei lá, por exemplo... Uma coisa que às vezes a gente... Eu sempre falo, cara, investir em texto é muito bom. Porque às vezes o texto é a solução mais barata para um problema, sabe? E você pega esse exemplo mesmo que você tá dando, se a gente pegar
Quem tá assistindo aí, pega agora um aplicativo, né? Igual você tá falando do Isso. texto, e ranque todos os textos. Você não vai saber o que fazer. Por onde você vai navegar? Exatamente. Ainda que você tenha elementos visuais, você fica na dúvida. E aí, será que é isso mesmo? Será que... Exatamente. É isso que eu tô falando. E se você tira os elementos textuais e deixa só o texto, você vai entender. A experiência vai ficar feia, mas você vai entender. Tanto que o tem vezes que pra não fazer. carrega coisa assim em sites, às vezes, sei lá, não carregou uma imagem, alguma coisa, mas tem o texto ali Tem alternativo. o alt teste, que né? você consegue clicar e fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Mas é uma experiência boa? Não, mas é funcional ainda. Exatamente. É uma coisa que às vezes acontece, né? Então, você tem um saque, não. Uma FAQ dentro do teu produto. E aí, a FAQ vai ter várias perguntas, mas às vezes vai ter uma pergunta que você quer fazer e que não tá na FAQ. E aí tem que ter o contato, né? Um contato. Qual seria a experiência mais legal de todas? Ter, sei lá, um chat integrado, alguma coisa que você pudesse ali na hora já mandar. Mas isso requer tempo de desenvolvimento, requer recurso para desenvolvimento. Qual é a solução mais barata para isso? Colocar um texto no final e falar, se você tiver outras dúvidas, mande um e-mail para @. E é isso. E aí pronto. Você resolveu? Resolveu. Foi a melhor experiência? Talvez não. Mas para um MVP, talvez seja excelente. Então, você consegue resolver muita coisa com texto. Agora, sim, muito cuidado também, porque eu já vi isso acontecendo em muito lugar, que é a gente, toda vez que for tomar uma decisão sobre a complexidade de uma coisa, a gente jogar a complexidade nas costas do usuário, né? Do tipo, em vez de eu absorver essa complexidade e, eu vou desenvolver alguma coisa aqui para eu lidar com essa complexidade, meu produto, eu jogo para o usuário. Às vezes, né, a gente tem que tomar essa decisão. Mas eu só tomaria muito cuidado da gente não tomar essa decisão sempre. Porque senão a gente vai fazer sempre um produto que é mais fácil para a gente fazer, mas é mais difícil para o usuário usar, entendeu? Sim. Do tipo, se toda vez que tiver um impasse desse, a gente coloca um textinho falando para ele mandar um e-mail ou a gente desenvolve um chatzinho aqui, toda vez eu decidir pelo caminho mais fácil, que é o do texto, eu vou estar despriorizando essa experiência, que seria muito melhor se ela fosse integrada, entendeu? Então, é uma balança. É a cultura do MVP, eu acho que é legal, Isso. é importante, mas as coisas têm que ter prazo, né? Exatamente. Ó, a gente vai fazer esse MVP, vai colocar aqui, igual você falou, para mandar por e-mail, e vai deixar no ar durante 6 meses, mas em paralelo com isso, porque demora mais, a gente precisa soltar, a gente já vai estar construindo aqui uma FAQ com todas as paradas, ou um chatbot, ou seja lá o que for, que vai trazer uma experiência melhor. Perfeito. Então, o MVP, ele é sensacional, uma ótima oportunidade que a gente tem de testar as coisas de forma barata, entender se elas vão dar certo. Se elas derem certo, a gente investe um pouco mais de grana, tempo, equipe, tudo, né, nela. O problema é que tem produto que é um eterno MVP. Isso é complicado. Exatamente. É por isso que eu falei, tem que ter prazo as coisas. Colocar data, sabe? Porque, cara, você pôs prazo, chega, entendeu? Com certeza. Se você pôr uma data, vai chegar. Com Agora, certeza. se deixar em aberto, aí Exatamente. fica em aberto. Nunca sabe quando que vai chegar aquilo, né? Exatamente. Concordo plenamente. E eu queria saber também, referente ao seu trabalho como content designer, e eu trabalho com redatores, com copyrights. Tem copyrights também dentro do UX Writing? Essa diferenciação, né? Entre... A diferenciação até eu sei, mas você pode explicar também pra galera saber. Sim. Mas assim, dentro de um produto vai ter o texto que vocês vão lidar, mas também tem aquele texto de copy, de um lançamento. Então, eles pedem para vocês ou vai ter um profissional para fazer aquilo ou depende? Essa pergunta é muito boa. Porque hoje em dia tem os times de Product Marketing. Também tem isso. Mas eu vou falar assim como já aconteceu algumas vezes comigo. O que acontece? Dentro da jornada, né? Toda da jornada do usuário, a gente tem pontos que são mais marqueteiros, são pontos para vender, para encantar aquela pessoa. E a gente tem pontos que são mais utilitários, que são os pontos que a gente quer que a pessoa faça e ela tenha sucesso no fluxo dela. A gente, né, como UX, a gente entra muito ali no utilitário. Sim. Mas o texto, ele é o que você falou, ele esparrama e extrapola um pouco. E, às vezes, dentro de um fluxo utilitário, você tem, às vezes, alguns espaços de encantamento e de venda.
Como já trabalhei, quando eu trabalhava com social media e tal, trabalhei muito com essa linguagem persuasiva e etc, né? De trazer o benefício e tal, não sei o quê. Então, eu me sinto muito à vontade para escrever nesses pontos, né? Só que a gente tem que entender que esse texto mais marqueteiro, se a gente tiver esse espaço, ele não é nosso. Ele é muito mais do time de marketing ou do time de product marketing. Então, aí vem a necessidade de alinhamentos constantes. Existe um problema muito sério dentro da nossa área, eu vou colocar aqui o elefante em cima da mesa, que é o seguinte... que é o problema do mal-estar entre o time de marketing e o time de UX Writing. Existe uma briga. Tem. Um quer ser melhor que o outro? É o ego? Não, eu não sei se é ego, mas é uma coisa... Não é melhor do que o outro. É sobre a discussão de quem é dono do quê. Quem faz o quê, entendeu? Porque, por exemplo, numa régua de e-mails, tá? De um produto. Você tem e-mails transacionais, certo? Que aí você comprou... sua sacola, aquilo ainda tá na sua sacola e tudo mais. Várias coisas assim. E você tem e-mail marketing também, que a gente vai ter uma promoção, não sei o que, Dia dos Pais, Dia das Mães e tal. Isso tudo faz parte de uma mesma régua. Então, isso quer dizer que a gente tem mais do que um profissional olhando para uma mesma coisa, né? Quem é o dono daquilo? Todo mundo é dono daquilo, sabe? Então, É por isso que eu sempre falo, assim, desculpa cortar, Imagina. que, tipo... UX, cara, é uma parada que todo mundo tem que entender. Exatamente. Assim, todo mundo que trabalha ali, que envolva, tem que entender sobre essa questão da experiência. Sim. Cara, porque a experiência acontece o tempo todo, velho. Sim. E achar que só, igual você falou, só uma pessoa é responsável, cara, é todo mundo. Eu acho que talvez tem que deixar claro o papel, Isso. né? A responsabilidade. Papéis e responsabilidades, é isso. Mas no final é todo mundo, é um coletivo. Exato. Né? Então todo mundo faz parte daquilo. Se der bom, deu bom pra todo mundo. Se der Isso. ruim, deu ruim pra todo mundo. Eu acho que o sentimento tem que ser esse. Eu também Agora acho. tem que deixar, por exemplo... pro e-mail marketing, por exemplo, é o David que vai ser responsável quando chegar. Mas vocês vão trabalhar junto, Sim. não tem problema, Sim. vão trabalhar junto. Mas no final, quem que é responsável? Se não sair, é o David. É só pra ter um pai pro filho, sabe? Uma parada assim. Filhos sem pai, né? Ou sem mãe. Enfim. A gente tá no Brasil, então vamos falar sem pai, que É mais comum. mais comum. Mas sempre o publicitário, né? Dando umas treta com o designer. Mas sobre o copywriting, né? Depende muito da empresa. Tem empresa que tem... dentro do time de design, eu nunca vi um copywriter. Nunca vi um redator dentro do time de design. Sempre tá dentro do time de marketing. E é isso, ou de product marketing, que aí já mistura um pouquinho mais. Mas é o que eu te falei agora. Sobre a gente... deixar de lado um pouco essa coisa. Eu, quando entro dentro de uma empresa, eu gosto muito de me comunicar rapidamente com o time de marketing. E eu já chego numa postura humilde, já, assim, sabe? Do tipo... Oi, tudo bem? Vou escrever. E aí, já tem um brand book ou alguma coisa do tipo? Porque isso vai me ajudar. Eu vou seguir. Afinal, no final das contas, gente, a gente precisa seguir, sim, o que marketing decidir, porque marketing decide como é que vai ser essa voz da empresa. No entanto, existe uma outra coisa, que é como a gente faz muito teste com pessoas usuárias o tempo inteiro, a gente pode identificar, sim, erros nessa voz, erros no que a gente está fazendo, e a gente pode voltar isso para lá. Então, tinha que ser uma ponte, sim, em que a gente troca e que a gente vai ficando mais esperto e inteligente em relação a como se comunicar com o nosso usuário. Então, é isso. Eu escrevo quando é um pouco mais copy e tudo mais. Se eu tenho abertura com marketing, eu aprovo com marketing. Do tipo, o que vocês acham disso aqui? Tá maneiro? Tá maneiro, legal. E é isso, a gente vai criando uma relação. Mas, infelizmente, assim, pelo que eu vejo em vários lugares, os grupos que eu tô, tem muito problema com marketing, infelizmente. E eu não tô falando que é culpa do marketing, de jeito nenhum. É um problema de comunicação aí. Não sei se é ego, não sei se é... Eu vejo muito que é isso da coisa do quem é dono de quê. É uma falta de definição desses papéis e responsabilidades que o Luan citou agora há pouco. Ter essas definições, esses papéis
fundamental, né? fundamental, porque Inclusive, isso gera é mais muita uma bagunça, coisa que o cara. time de Ops faz também, tá? Ajuda Definição nisso, de né? papéis e responsabilidades, sim. Mas o pessoal de marketing entraria dentro Com de certeza. Ops ali? Não de Ops, mas entraria dentro da matriz, nessa matriz de papéis e responsabilidades, né? Porque você tem, sei lá, por exemplo, dentro de uma matriz você pode ter o dono, você pode ter aprovadores, você pode ter consultores, né? Que é a matriz RACE. É a matriz raça, exatamente. Eu gosto dela. É responsável. De cabeça eu não lembro, não. Sei. Tem consultor e Põe a matriz interessados também. Responsáveis, aprovadores, consultores e interessados. É isso. Eu gosto da matriz raça. É uma ótima matriz para fazer papéis e responsabilidades. Sim, ajuda pra deixar bem claro Exatamente. isso. E, cara, porque se não tem, fica aquela coisa, ninguém põe a mão, Exato. um difícil em paz, vai tocando. É o responsável, o aprovador, o consultado e o informado. E informado. Aí eu falei consultado, informado. Eu falei errado, gente. Desculpa. Eu falei, por isso que eu nem me atrevi, porque eu não lembro de cabeça, isso, não. né? Mas aí, em questão de money aí, o UX Writing ganha mais do que o copy, na média de salário? Na média de salário que eu tenho visto, sim, É sabe? porque trabalha com produto. Acho que todo mundo que tem envolvido com produto hoje em dia parece que ganha Então, mais. será que não envolvido tem com também marketing, uma né? treta? Será que também não tem a ver? Como assim? Essa questão toda que você falou. Da grana, do marketing. pode ser. Cara, não sei. Aí nunca pensei nesse prisma, não. De repente, né? O que eu vejo muito é gente que tá nessa área querendo migrar para UX também por causa de grana, né? Porque, de fato, a gente não pode negar. A área de UX paga melhor, né? Dessas áreas. Cara, quem trabalha com texto sabe o quanto a gente é desvalorizado. Demais. Jornalista ganha muito mal. Piso salarial péssimo. Trabalha muito na rua, às vezes, passando perrengue. Nossa! E ganha muito mal. Então, de fato, né, o UX Writing, o Content Design, ele é um caminho mais próspero nesse sentido de, né, você vai ganhar mais grana. Só que ele também exige muito investimento. Em curso, em estudo. Não em curso, tá, gente? Não precisa fazer curso, mas em estudo. Em você estudar, né? Você procurar, você ir atrás, você montar um bom portfólio. Porque o empregador, né? A empregadora, a empresa que quer te contratar, ela vai querer avaliar como é o seu processo de design. Então, não adianta você só mostrar as telas lá com os textos e dizer, eu fiz esse texto. Você tem que mostrar como você chegou ali, né? Então, exige uma dedicação, né? Que às vezes é difícil. Para quem está começando, ainda mais, porque geralmente a pessoa está em outra empresa, outro cargo ainda, e ela está querendo migrar. Para ela migrar, ela precisa ter alguma coisa já nessa área, então ela vai ter que dedicar um tempo para fazer projetos fantasmas dentro de um portfólio. Então ela pode escolher, sei lá, um aplicativo que ela goste muito e veja muito valor, mas que ela acha a experiência bem ruim. Ela pode redesenhar essa experiência e colocar no portfólio dela. Como, né, isso, um caso fantasma, né? Mas é um caso bacana de estudo. Isso exige tempo pra caramba. Então, assim, eu sempre falo, dá mais dinheiro? Dá. Mas a gente não pode se iludir também. Não é tão fácil. Não é um mercado tão fácil de entrar. Você vê aí, pra um timezão de UX designers, quantos UX writers tem? Poucos. E ainda tem pouco. Tem oportunidade? Tem. Claro, sempre tem. Né? Ainda mais, eu falei mais cedo, né? Que eu mandei um monte de cartinha lá no Maranhão, lá para os jornais todos. Às vezes a gente tem que cavar nossas próprias oportunidades, sabe? A gente Mas tem eu acho que é isso, o tempo todo tem que cavar mesmo, né? Isso, a gente tem que correr atrás também. Total. Você cavou aqui, você pegou e falou... É tava conversando. É verdade. Ela falou, pô, podcast é da hora. Eu falei, então vamos, bora. É isso, é verdade. Gente, eu sou muito cara de pau. Não, mas eu gosto de gente assim. Muito. Porque eu sou meio assim também. Eu fui num show lá, eu tava conversando, o cara lá tava fazendo uns vídeos. Eu falei, você trabalha com vídeo e tal, beleza. Eu falei, eu faço site, não sei o que e tal. Já fechei o site, cara. Olha aí. Eu sou assim também. Eu também. E eu gosto de gente assim, porque tem gente que... Luan sabe, a gente chama, aí a pessoa fala, é longe. Eu falo, pô, eu venho de Itaquera, Zona Leste, longe. O Luan vem 8 horas.
demora 8 horas de busão pra vir pra cá. Se ele vier de busão, a pessoa fala que é longe. Tipo, bom, aí eu fico assim, eu falo, tá bom, então, é sua opção, mas... Não... Nossa, que isso. Não. Achei super bacana o convite. Fiquei super feliz. Então, eu gosto de gente assim. Você falou, bora? Claro, vamos. marca o dia. Que a gente marcou... nós fizemos uma live, né, com a Nathalie também Na Tá aí no Mergo. canal. da Mergo, que tá aqui disponível no canal no YouTube, né? Aí, a partir desse, a gente foi trocando ideia. Exatamente. Não, super concordo. Tem que cavar mesmo a oportunidade. Tem que ir pra cima. Sim. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente é ensinado a não fazer, né? Do tipo... Porque você tem medo de ser inconveniente. E tem esse medo mesmo, porque ser inconveniente é muito chato. Mas eu acho que existe uma balança, sabe? Uma balança que você tem que ter interna de você perceber a abertura no outro. Obviamente, se você vê que tem uma abertura ali... Se você quiser soltar um negócio, e é isso. Às vezes você joga um verde e colhe um maduro, entendeu? A vida é assim. E perguntar não ofende, gente. Não ofende, é isso. Você pergunta. E saber lidar com o não. Você Sim, também tem que saber também. lidar com o não. Total, é isso. total. Não adianta também ficar chateado se Não, alguém te falar não. Você tentou. O não você já tem. Sempre penso isso. O não já tem. Eu prefiro o não do que o... Não saber se ia dar certo ou não. A dúvida. Ou vácuo, ou tipo, você... Que nem já aconteceu também, né? O vácuo Já, é triste. É triste mesmo. Ou no... Aqui no Semiose não, né? Mas quando eu gravava antes lá pro TIFF, bem antes, até antes de eu ter quando eu tinha menos seguidor. Só a marca fala, não, eu vou. Aí ela não quer ir, aí ela não desmarca. Aí tipo, fica não naquela... vai. Fica aí você fala, caramba, marquei o horário pra ir. Eu marquei o horário, não, agendei. Não fala não quero, não gente, posso, já era. não é o Isso. momento e tá Isso. tudo certo. Eu vou riscando a pessoa, vai pro final da minha lista. Com certeza. Eu Com tenho uma lista certeza. de pessoas que estão no final. Tipo, vamos fazer, bora. Não, tá bom, vai pra cá. Vem pro final da lista. Agora, se ela falar não de boa... Não, de boa, beleza. Sim, tipo, não dá, não precisa nem falar a verdade. Não quer, sei lá, tem alguma coisa pra fazer. Não, beleza. Pode ser educado, né? Nesse dia não dá. Tem até aquela mentirinha do cara que a gente utiliza no E dia tá a dia. tudo bem, Cortesia, tá tudo bem. cortesia, né? Agora, Tá tudo bem agora agora. não te Sim. dá um feedback, né? De falar não vou, ou não vou. Ou fala que vai. E não vai. Às vezes a pessoa te chama, já aconteceu. Me chama aí pro negócio ali. Tá bom, vamos fazer. Aí aparece no dia assim tal. Não vou conseguir. Ou some. Aparece depois. Fala, mano, esquece. É isso aí. Já era contato. Já era. Cara, eu acho que é um pouquinho de falta de consideração. Já tô dando uma não. alfinetada nessas pessoas aí. Desculpa aí. Total. Eu também penso assim. Porque, pô, é tão bacana, né? Tipo, a gente não tem muitos espaços pra falar sobre UX. Até que tem um tempo já, né? Que tem cada vez mais espaços e tal. E tem umas coisas, uns projetos que são super legais. Tipo, o Ladies, né? Sim. Tipo, que é muito bacana. E que traz, né? Um monte de mulher aí. Eu fiquei muito feliz esses dias sabendo que o Web Summit que teve lá no Rio, né? Tive alguns colegas que foram e tal. E que tiveram, assim... palestras, mesas que era só mulher, tipo, em tecnologia. Isso é muito bacana. Então, tipo, a gente tem que também, assim, eu vir aqui, eu também ocupar esse espaço, entendeu? E aí eu acho que é legal, assim. Quando você não faz alguma coisa, não vai, não aceita, e tudo bem, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente não tá bacana, às vezes a gente é meio tímido, e várias coisas, né, podem acontecer. Mas às vezes é legal a gente fazer um esforço de falar, cara, se eu ocupar aquele espaço para falar as coisas que eu penso, que eu quero, que eu acredito, eu não vou poder reclamar depois que ninguém me ouviu, sabe? Tipo, eu tô aqui falando. E eu acho que isso é bem importante, a gente honrar esses espaços. Por isso, mais uma vez, obrigada. Que isso, por gente, vocês que chamarem agradece. aqui. E já te falar, deixa as redes sociais aí pra quem quiser te conhecer. Tudo. Sim, vamos lá. Acho que profissionalmente vocês vão falar comigo melhor pelo LinkedIn. Pode ir lá falar comigo. Qualquer pessoa mesmo. Eu sou super aberta, mentoria,
quero trocar uma ideia, eu não sei como migrar, não sei o que fazer, por onde eu começo, tô fazendo uma tela e acho que não sei o que fazer, pode me procurar de verdade. Não quero jogar Lorem Y. Não quero jogar Lorem Y, o que eu faço, né? Tipo, eu vou ter e isso acontece com frequência, tá? Tipo, eu vou, agora essa semana, vou fazer uma reunião com um rapaz que me chamou e falou assim, um amigo meu indicou você porque eu tô precisando construir um campo no meu sobrenome social e eu queria saber como tratar disso de uma forma bacana, Legal. que não seja invasivo, intrusivo, né? Enfim. Sim. E eu falei, tá, claro, vamos conversar sobre o assunto. Então, fiquem à vontade para conversar comigo sobre o que vocês quiserem. Acessibilidade, inclusão, linguagem neutra. A gente está aqui para falar. Nathalie Lima, N-A-T-A-L. E aí no LinkedIn é Nathalie, N-A-T-A-L-Y, P de pato, Lima. E aí vocês vão encontrar assim, né? Depois do IN. E o meu Instagram e Twitter... Gente, mas no Twitter eu só falo besteira no Twitter. O Twitter não é pra Natalitos, o nome. Twitter é pra isso. Twitter é pesado. Só pra Eu só treta. falo besteira ali no Twitter. E arrumo briga o dia inteiro. Mas Twitter é pra Eu isso, não né? aguento Já mais. virou isso, Não né? aguento mais discutir com homem no Twitter. Eu ia fazer uma perguntinha rapidinha aqui, Claro. antes de finalizar. Claro. E por que tem mais mulher no X-Writing? Não vejo o X-Writing homem. Cara, é uma Verdade, ótima nunca- pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não sei. No jornalismo, assim, eu sei que tem muitas mulheres, a maioria das mulheres fazem letras, assim, o curso de letras é mais mulheres. Agora, jornalismo não tem. Eu acho que jornalismo é meio misturado. Mas, por exemplo, assessoria de imprensa, que é onde eu vim. Cara, o lugar que eu trabalhava só tinha mulher. Só tem mulher trabalhando na assessoria de imprensa. E o X-Writing eu conheço como eu tô na área, eu conheço bastante, né? Bastante caras que trabalham com o UX-Writing. Inclusive, uma das grandes autoridades que a gente tem de UX-Writing no Brasil é um cara que é o Bruno Rodrigues, que é sensacional. Inclusive, gente, seria um super convidado, hein? Que pessoa. Faz a ponte aí que a gente Com traz. certeza, ele é maravilhoso, ele é sensacional. Ele fez o primeiro livro sobre o UX-Writing brasileiro, né? Que é Em Busca de Boas Práticas de UX-Writing. Trabalha no mercado há muitos anos, tipo, trabalha com escrita para web desde que o micro veio, juro, desde que o computador micro, você pode ter um computador na sua casa. Então, ele trabalha com isso. Então, tem alguns nomes, sim. Mas, de fato, é uma área que tem muitas mulheres. Não sei. A gente pode tentar traçar vários paralelos sobre empatia, sobre escrita. Não sei, né? Eu acho que também é até delicado eu falar isso, porque pode ser que, mais uma vez, a gente esteja colocando pessoas em caixinhas, né? Em estereótipos. A mulher é mais empática e delicada e mais, sei lá, criativa. O homem é mais assertivo. Não, tipo... Não sei exatamente, não tenho essa resposta para te dar do porquê que tem mais mulheres na área, mas de fato isso é um fato, assim, que pelo menos o que eu observo no meu redor, assim, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para entender o porquê disso, né? Assim como a gente tinha essa mesma questão aí na assessoria de imprensa, que eu sempre ficava, gente, não tem homem trabalhando aqui. Era muito, muito engraçado. Teria que fazer uma pesquisa mesmo pra entender por que a galera Por não que quer. será, Por que os homens né? não querem trabalhar com isso? Eu acho até... Desculpa interromper, Não, mas sim. ou senão, quando é homem, é gay também. Assim, não tô fazendo nenhum julgamento, nada do tipo, mas também tem essa questão. Quando eu assessoria de imprensa, eu só conheci um homem e ele era gay. Então, não sei, sinceramente, não vejo homens trabalhando com assessoria de imprensa, com writing, você citou agora, mas era menos. Então, eu não sei se tem uma coisa que seja relacionada à sexualidade, mas eu acho... Não acho que tem, mas talvez eu tô falando assim, eu não sei se esse Você sente tá mais fazendo à vontade. questionamento. Por que que acontece isso? Então, Pelo menos sua exato. Então, na assessoria, eu tinha uma resposta. E eu não sei se essa é a mesma resposta. Eu acho que não vai ser a mesma resposta, porque não era o mesmo contexto. Então, vamos lá, fofoca. Tô brincando. Mas é porque, assim, o que eu percebia, né, lá dentro da TV Globo, é que a gente tinha que lidar com muitos egos e personalidades fortes lá dentro. Diretores, atores, nem todo mundo era fácil de lidar.
E eu já tinha ouvido falar lá dentro, porque era muito curioso, era só mulher mesmo, era uma equipe assim de 20 e poucas mulheres. Já tinha tido homens lá, só que esses homens, o que disseram pra mim, não tinham tido jogo de cintura para lidar com esses problemas. E as mulheres, elas conseguiam lá ter mais jogo de cintura, que era tipo... Era conseguir também lidar com aquele ego daquela pessoa que estava do outro lado. Porque às vezes a gente era super bem tratada, mas às vezes não. Às vezes a gente ouvia algumas coisas meio atravessadas. E aí eu não sei, né? É até meio triste falar isso. Infelizmente, acho que as mulheres elas têm uma tolerância maior a esse tipo de assédio, abuso, não sei, né? Tipo moral, assim, né? Então, a gente conseguia lidar com um pouco mais de desenvoltura. Tem mais jogo de cintura. Exatamente. Tal. Cara, isso pode ser por cultura, isso pode ser por genética, isso pode ser por várias coisas. Exatamente. O fato é esse, né? Esse é o fato. E, de fato, não tinha, né? Realmente. E isso que você falou também. Assim como, né, tipo, em outras áreas. Essa área de entretenimento toda é uma área que você vê mais mulheres mesmo, de fato. Não sei se existe também... eu acho que também tem isso, né? Existe a questão da masculinidade também, né? Sei lá, o cara vira repórter, por exemplo. Aí ele... Esporte. Exatamente. Eu tava pensando nisso. Exatamente. Mas hoje Aí... tem bastante mulher no esporte. Também, Sim. também, pra caramba. Antigamente não. Mas você dificilmente vê um homem, por exemplo, indo, que nem ela falou, pro entretenimento. Exatamente. Tipo, um homem indo cobrir novela. É difícil. E etc. Agora, uma mulher no esporte, ok. Porque as mulheres não sentem que a sua feminilidade está sendo atacada por causa o homem disso. talvez ele tenha o... não, A questão cara, da novela, os caras vão me masculinidade. zoar ali que eu assisto Exatamente, novela. exatamente. Eu Pode até crer. acabei me estendendo um pouco nesse assunto, né? Mas Não, imagina. teve uma trend do TikTok do Cristiano Ronaldo. Eu não sei se vocês viram que o Cristiano fica... Aí fica aquela música... Não vi. Sarra no menor que não sei o quê. Não sarra vi, no não. menor. Aí o pessoal fica dançando assim, sarra no menor. Do Cristiano Ronaldo, eu só lembro do pai. Não, o pessoal que usa TikTok aí vai saber. Procura aí, sarra no menor. Aí fica assim, né? O Cristiano Ronaldo é engraçado. Aí eu mandei pra um amigo que é fãzaço do Cristiano Ronaldo, né? Eu mandei pra ele e eu sou besta, assim, eu tenho uma quinta série, né, dentro de mim. Aí eu mandei pra ele e eu falei, pô, aí ó, que não é engraçado. Aí eu senti que ele deu uma travada. Ficou ofendido. Não, mas não foi pelo Cristiano, por tipo, assim, a postura, assim, tipo de homem, assim, que, Sim. tipo, tá me ofendendo minha masculinidade, sabe? A Sim. masculinidade frágil. Sim. Tipo assim, eu tenho, isso daqui vai, sei lá... Sim, Esse o é o que vão cara que- pensar de mim, né? Vou então. zoar teu amigo que eu nem sei, mas esse é o cara que não quer fazer exame de próstata. É tipo isso. Frágil, né? Que frágil a sexualidade da O cara pessoa. tem medo de fazer exame de próstata e ter que começar a levar a flor pro médico, hein? Ai, tipo... Mano, porque Porque uma tem gente que não tem, faz, cara. Tem gente que não faz porque, tipo, mano, você vai morrer. Você Gente, prefere morrer vai ter dor. Eu tenho Tomar um remédio. caso de uma pessoa que, de fato, morreu, Então, tá? cara, por porque causa não disso. quis fazer. E eu chamo isso de morrer de homem. Ele morreu de quê? De câncer de próstata? Não, morreu de homem. Porque ele nunca foi no médico, ele sentia muitas dores, muito tudo... E morreu porque não foi tem cuidar muito da homem saúde. que não vai no médico mesmo. Não vai, realmente. não vai. De modo geral, não só pra Modo fazer geral, exame de é. próstata. É. Então, talvez, aí suposição, talvez seja essa questão. Tipo, vai atingir minha masculinidade. Às Eu vezes, acho que tem muito isso da masculinidade frágil pra caramba, assim, sabe? E assim, gente, homens, por favor, a masculinidade de vocês não precisa ser frágil assim, desse jeito. Ousem um pouco mais, sabe? Pintem as unhas, é tão bonito. Tipo, vocês ousarem um pouco. E feminino e masculino não é sobre ser homem ou ser mulher, entendeu? Todo mundo tem feminilidade e masculinidade dentro de si. E a gente tem que equilibrar essas coisas. Assim, equilibrando, eu acho que a gente consegue se comunicar. E eu consigo entender as suas questões e você consegue entender as minhas, sabe? Como mulher e eu as suas como homem. A gente precisa ter um pouco desse tempero das duas coisas, sabe? Sim.
Muito bom. Não, muito bom a conversa. Muito obrigado, Nath. Valeu todo mundo que tá assistindo a gente. Obrigada, gente. Lembra de pegar o link e compartilhar, deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações. Se você tá ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixa o seu like também. No Spotify, inclusive, tem as estrelinhas lá. Então, dá 5 estrelas aí, porque ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos episódios. E mais uma vez, Nath, muito obrigado por ter vindo aqui. Gente. Participado com a gente, né? Participou da live, participou aqui presencial. Muito bom. E se quiser chamar outro dia aí, Com tamo certeza. aqui também. E pedir pro pessoal compartilhar também. Compartilha aí o podcast, compartilha no Instagram, que a gente recompartilha. É, também. marca a gente Segue lá, a gente LinkedIn. no TikTok, no Instagram. É Marca isso a aí. gente, porque é importante para que a gente possa crescer e trazer mais conteúdo para você. É isso aí. Você quer deixar algum recado final? Não, só agradecer mesmo pelo papo, foi muito legal. E falar aí, galera, segue aí o pessoal que dá maior trabalho aqui, Aí, viu? é Segue isso a aí. galera aí. Poxa, tá todo mundo aqui, ó, desde cedo trabalhando. Valeu pela força. Valeu, obrigadão, pessoal. Valeu, Valeu, galera. Até mais. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.